Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Vamos falar hoje sobre essa questão do limite entre proteger e preparar para a vida. Até onde vai o suporte? Há um critério para isso? Quando eu tiro o suporte, quando eu tiro essa ajuda, como é que eu trabalho os nascedouros da independência da vida dessa criança? Principalmente no caso de autistas. Vou contar primeiro uma coisa que aconteceu comigo. O meu tinha concomitante dois hiperfocos, que era maçanetas, né? Tinha necessidade de mexer bastante nela, e de em volta dos interruptores, né? Das tomadas, ele limpava ali onde tinha poeira, ele passava o dedo. Não por necessidade de limpeza, né? Mas mais uma compulsão de passar o dedo naquela área ali. E obviamente nós sabemos, né? Eu vi essa parte de elétrica quando eu fiz o segundo grau. E nas tomadas hoje em dia, se você observar, ela tem um plástico até aqui e daqui para aqui ela é a parte de metal, para ficar bem claro onde toca na eletricidade. E essa parte aqui está protegida, né? Então ele passava a mão ali, eu nunca tive medo, né? E ele sempre fez isso calçado. Se tivesse algum erro, algum fio ali pro lado de fora, teria. E eu sempre estive perto, não acontecer alguma coisa, estava ali perto. Então tal que eu tive que ensinar a ele a colocar a tomada e tirar onde colocar a mão, mostrar que era fogo, mostrar a imagem de coisas pegando fogo, tudo mais, por segurança, né? Porque senão, se eu vou ali beber água enquanto ele está na sala, não podia, porque ele ia procurar, uma vez que proibido mexer, vai querer mexer, né? Então tem que ensinar. Num determinado local, né, que ele frequentava, ele ia lá por vários lugares, mexia, o povo falava com ele, tudo mais, a gente ficava esperando, né? Isso durava uns 20 minutos, e ele perambulava lá por dentro, né? Era muito bem recebido pela maioria, e mexia, né, em tomada, e mexia em maçaneta. Depois chegou uma observação, né, de duas profissionais em que eu estava atrapalhando ele porque estava dando muita liberdade. Numa dessas observações que disse que eu era para ensinar ele que banheiro é para fazer necessidades, não é para brincar. Há um pouco de desconhecimento com relação à profundidade do autismo, pelo menos na prática, né, da aba, porque ensinar ele que aquilo é banheiro, que não pode mexer naquela maçaneta, não pode mexer na do quarto também, que o quarto a porta do quarto é para fechar para dormir, né? A maçaneta da porta de casa é para fechar para ninguém entrar, para só você entrar. Então há um monte de subjetividades que você tem que ensinar a criança para ela não mexer na maçaneta, né? Se ela tiver hiperfoco em relógio, como eu estou hoje em dia, já que não incomoda ninguém, ninguém reclama. Mas se incomodar alguém, essa pessoa vai dizer que eu teria que ensinar a criança que relógio é para olhar a hora. Não é para colecionar, não é para ficar olhando, não é para ficar hiper focado naquilo, né? Ele tinha necessidade de passar a mão na porta, eu levantava ele na época e passar a mão na porta. Depois teve uma observação de que eu permitia demais, tudo mais. Só que o ambiente o acolhia. Se o ambiente o acolhia e deixava ele calmo, ele precisava estar calmo para o que ele ia fazer, era permitido, né? Se alguém tivesse me dito, a gente não quer que mexa, ótimo, teria sido mais bonito. Mas, né, aconteceu. E, meu Deus, isso foi o mínimo, né, que você vê por aí, né? Não foi, não foi constrangedor. Eu só acho que foi uma falta de correta comunicação e aprendizado. Mas aí onde é que está esse suporte, esses limites? Como é que eu coloco para ter esse aprendizado? Um exemplo que eu penso muito, até porque eu pensei nisso na prática uma vez, criança tentando subir no brinquedo e tinha areia no parque e as pessoas segurando, não é? Até onde eu seguro nas costas para evitar que caia? A queda são de quantos centímetros? Machuca? Dói?
ou frustra? Ou traz um medo né, que o aprendizado? Quantos neurônios e conexões ocorrem ali naquele momento em que houve um movimento? O quanto isso vai ser útil mais tarde no aprendizado do equilíbrio? Né? É como não. Né? Quantos nãos eu tenho que dizer? Qual é o momento de dizer o não? Quanto tempo eu tenho para ficar na fila do supermercado? Como é que está o humor? É hora de testar? Né? É hora de... Como é que eu ajudo? A gente está trabalhando, vestir a roupa, vamos supor. Várias coisas que você pode fazer nas brincadeiras, sem usar a roupa, para treinar a vestir a roupa. Para treinar a levar a colher à boca. Para treinar ficar sentado. Para treinar pentear o cabelo. Há movimentos para isso. Para treinar lateralidade, andar para um lado e para o outro. Para treinar girar. Para perceber o que é sem olhar. Há um monte de coisas que você vai fazendo no dia a dia em que você tem que dar esse suporte para a criança aprender. Então, pentear o cabelo, como eu falei agora há pouco, já segura, pegar alguma coisa aqui, segura, segurou, aprendeu a segurar, está fazendo movimento de pinça, está fazendo tudo mais. Esse movimento do ombro já existe, vamos lá, pinte o cabelo. Ficou meio feio, dá um cheiro, dá abraço, faz de conta e você não faz no lugar da criança. Tem um autor na pedagogia que ele disse: se você ensina, se você ajuda a criança, se você faz no lugar da criança o que ela sabe, você está prejudicando ela. Né? Se ela está em passos de aprender, vamos trabalhar o aprender, não fazer no lugar dela. Por simples que seja o ato. No autismo isso é mais complicado do que nos típicos. A gente erra quando faz com o típico, uma coisa que ele já sabe, até porque a gente está cheio de coisa para fazer. Tem comida no fogo, tem que varrer, tem que dar atenção a alguém, tem um parente que mora em casa que é doente, mais idoso, tem que trabalhar, tem que dar conta de tanta coisa, prestar atenção nesses detalhes. Vem cá, menino, bota essa roupa que está na hora da terapia. Ele está indo para a terapia ocupacional. Lá as coisas que ele vai fazer é com relação a vestir a roupa, e você vestiu a roupa dele com pressa. Se ele não tivesse tentado vestir essa roupa em casa, era muito mais frutífero. Compreende, gente? Então, tá aprendendo aquilo ali, você vai dar o suporte. Já pega aqui, já tem movimento aqui, que o movimento vai ficando distante. Proximal para distal aqui. Então vai ficando mais distante. Você pega aqui, no cotovelo, para levar a mão. Fez alguns dias, já vai soltar para ele fazer. Deixa troncho mesmo, cadastro, camisa, né? Para botar botão, para juntar as duas mãos, trabalhar com dois lados do cérebro, a mão passar de um lado para o outro do corpo, fazer tarefas assim, como eu já expliquei aqui. Então, não fazer no lugar da criança se ela já é capaz ou está em vias de aprendizado. Se ela já tem todo o repertório necessário para aquilo, você vai caprichar na exigência da execução. Vai dar trabalho, vai ter choro, né? Então, esses suportes são para tudo. Para fala também. Se ele já fala bola, você não vai pegar isso, mostrar a ele e dizer bola, diga bola, aí vira uma ecolalia, ele só vai repetir. Ele não está processando uma coisa que ele vai precisar quando estiver alfabetizado. É juntar o que é esse som das letras, o que significa aquela palavra, o que significa aquela imagem, e descobrir exatamente o que é isso. E não simplesmente associar a palavra, ou associar o que você falou à imagem. Entendeu? A função daquilo ali e tudo. Então, é uma construção em que a criança já sabe, eu já falei isso aqui já, ela passou de 4 anos, já falou pelo menos uma palavra inteira, você não recorta mais a palavra para ela completar. Você não diz mais a palavra no lugar dela. Você vai pedir para ela falar aquela palavra, obviamente, das mais simples para as mais complexas. E isso é suporte. Errado ou não, é suporte.
Segurar quando necessário, colocar no braço quando necessário, andar no lugar da criança quando desnecessário, né? Ensaboar quando ela consegue, até onde ela consegue. Tarefas do dia a dia mesmo. Vocês viram aí no Instagram, o meu pendurar roupa já tá uma maravilha. Para dobrar ainda tem dificuldade, né? A dobra não fica boa, mas está fazendo. Colocar as coisas no lixo, tirar de onde, fechar o que abriu, desligar a lâmpada do banheiro. Esquece muito, né? E cuidado para não destruir esses suportes, né? Para não destruir os reforços. Porque se a criança está ajudando você sempre a tirar ou colocar as coisas à mesa e eventualmente ela quebrou, você não vai dizer, menino, você só faz coisa errada. Menino, atenção. Mas rapaz, não sei o que lá. Respire fundo, contenha-se. Foi só um prato. Eita, quebrou um. Não tem nada não, depois vamos limpar. É uma oportunidade de varrer. Se não for cortante, se não for vidro, obviamente, né? Depende da idade da criança e tudo mais, mas aquela vassourinha, né, pequenininha de criança, até a de adulto, dependendo do tamanho da criança, obviamente também, é uma oportunidade. Vamos lá varrer. Aconteceu isso, é assim que age, é assim que se resolve problemas. Aparecem problemas, a gente olha para o problema e vai resolver. É assim que eu ensino. É com atitude. E essas atitudes são terapêuticas. Essas atitudes constroem conexões. Não é você sentar a criança e dizer, da próxima vez que a gente for tirar a mesa, tem que ter cuidado para não derrubar o prato. Era melhor ter ficado calado. Entende? Então, vamos ter cuidado para perceber no seu até onde vai o limite de ajudar, de sofrer. Por falar em sofrer, tem um filme, eu não sei se é de Ray Charles ou é de Steve Wonder, não lembro, em que ele, cego, obviamente, a criança, ele tropeça, ele cai ou está procurando alguma coisa. A mãe está ali dentro de casa e ele diz, mãe, se coloque no lugar dela se você não é pai ou mãe. Mãe, eu preciso de você. E ela ficou calada, sofrendo. Não tem como descrever, né? Não tem. Eu preciso de você. E você, eu não posso ajudar. Porque se eu morrer amanhã, ele vai estar mais preparado do que hoje. Isso literalmente eu estou dizendo. Certo? Porque aquela criança ali, ela não teve o suporte da mãe. Ela levantou. Ela resolveu o problema. Usou os outros sentidos. Aprendeu com a emoção do momento. E ela fez muito bem o papel dela. A gente falha, gente. A questão aí aqui não é não errar. É errar menos. É errar cada vez menos. Errar novos erros, como se fala. Então, fica a dica. Atenção ao limiar entre ajudar e atrapalhar, digamos assim, grosseiramente falando. Ok? Forte abraço em todos, tudo de bom.